Olá, bom dia. São 7 horas da manhã do dia 29 de junho de 2023. Hoje é uma quinta-feira. E vamos lá para aquilo que Deus, sempre Deus. E por que Deus? Porque Deus é Deus, Deus é Deus e Deus é Deus. Mas vamos lá. Havia no fundo do mar um caminho característico de quem sabia mesmo, realmente, sinceramente, roubar e matar. A questão é que pirataria é algo que a gente deveria mesmo colocar como crime hediondo no lugar. Porque quantas pessoas deixam mesmo da boa vida levar por tudo que a pirataria é capaz de realizar. Sim, porque boa vida não é se empanturrar, se fartar como rainha do lugar. Boa vida é o simples direito que a pessoa tem de trabalhar, o seu salário ganhar e poder, pelo menos, coisa básica, bancar. Por exemplo, educação escolar. Porque a educação escolar vai diretamente casar. Sim, vai diretamente casar com a educação doméstica que eu puder dar. Mas para eu dar educação doméstica, eu tenho que no mínimo mesmo, poder ter um lar, a tranquilidade tem que habitar. Os problemas eu vou poder administrar, as contas eu vou poder pagar. E quando a doença apresentar, eu vou poder confiar, sim, não na assistência médica, que é cara no lugar, mas naquilo que o meu imposto foi capaz de bancar. Mas imagine mesmo, navio a atracar com containers, puxa vida, a boiar. Sim, porque não tem como você justificar, sim, que a carga estiveram a roubar e não existe nenhum tipo de repúdio. A palavra seria levantar. Sim, levantar questionamento. Porque se um navio sai de algum lugar com a carta náutica a determinar onde ele vai passar, onde ele precisa parar, que tipo de carga ele vai pegar, sim, porque isso estará a documentar a vida do cargueiro em todo lugar. Mas cargueiro, sim, a carta náutica a desconsiderar. Parando ali, daqui a pouco para acular, um pouquinho mais lá, a carga costuma deixar, outra carga vai pegar, muitas vezes contêineres vazios que você não tem nem como justificar, que não tem como ninguém sair daqui, para de fato o mar atravessar e chegar lá, colocar contêineres vazios e simplesmente justificar que a carga esteve a deteriorar e que eles tiveram que jogar a carga em alto mar. Quantas vezes eu sou capaz de justificar com a mesma conversa? Enquanto isso, criança
criança a praticar, não posso nem falar crimes de alta periculosidade, não. Isso seria desdenhar da inteligência que existe nesse lugar. Criança não pratica crime. Criança apenas estar a brincar, conforme o adulto estar a determinar. Mas se o adulto for uma criança no lugar, como é que eu posso de crime falar? Ah, mas quem? Sim, quem vai se importar? Porque se um cabo passar, sim, considerando a fortuna que isso vai custar, eu fico a me perguntar mesmo por que o poder público, sim, de cada lugar, não esteve a cobrar. Sim, não esteve a cobrar. E por que esse poder público esteve a colaborar? Sim, dando condições para o cabo ali passar. E por que o poder público aceita duplicar, sim, carta náutica no lugar? Uma carta náutica, essa é a que o navio vai de fato registrar como rota no lugar. A outra que o navio vai usar para ali coisas. Não, vamos colocar coisas. Coisas carregar, coisas deixar, coisas buscar. E quando ali todo o itinerário se formar e ali no porto, né, o ponto final ele for dar, ele tem até o direito de justificar. Mas se a carga é tão perecível, corre tanto risco, sim, de deteriorar, estragar, ao ponto de eu ter mesmo que parar. Eu imagino quantos contêineres eu tenho que esvaziar. Olha a trabalheira. Jogar em alto mar. Sem, de fato, ninguém me cobrar. Sim, qual é a razão de eu pegar mamão papaya de um lugar, todo esse itinerário ali? Sim, todo esse itinerário eu de fato passar. E no fim eu sem nada chegar. Como é que eu posso acreditar que é razoável? Sim, eu mamão papaya pegar. Olha o trabalho que é. Eu deixar de comercializar no lugar onde o mamão papaya vai na mesa estar. E quem é que está, de fato, a pagar? Sim, porque o produtor, com toda certeza, não vai no prejuízo ficar. Ele precisa de mais mamão papaya plantar. O agricultor não vai querer, de fato, olha, todo esse prejuízo. Sim, porque ele tem que, a indústria, ele tem que sustentar. Sim, porque se a indústria caseira ele não sustentar, qual é a justificativa que aqui vai usar? Sim, que o agro estará a bombar. Se estar a faltar comida no próprio lugar. Então ele tem que todo um mecanismo ali criar para o produto dele na mesa do povo chegar. A questão é que muito caro passou a ficar. Muito caro. Ficou caro para ele plantar e caro para ele, de fato, na mesa do povo colocar. Porque desde que nós estivemos a facilitar, olha, a facilitar essa história de tirar daqui para o mercado estrangeiro colocar,
Isso, como um todo, esteve e muito a nos prejudicar. Prejudica até aquele que precisa de remédio comprar. Porque até produto farmacêutico passou de fato a ser um absurdo no lugar, porque a gente precisou de usar produto farmacêutico. Sabe como é que é? Para a própria indústria a gente enganar. Sim, porque a gente precisa mesmo de colocar mamão papaya em alto mar, mas a gente precisa colocar produto farmacêutico para o mamão papaya não exalar aquele cheiro característico no lugar, antes mesmo da carga eu ali colocar. Então dá uma trabalheira danada você pegar mamão papaya de um determinado lugar. Toda essa estrada atravessar. Chegar ali, contente, mas contente. Lacrar. Imagine. Imagine se aquela lama toda de mamão papaya ali vazar. Então é preciso de fato o mamão papaya pelo menos aguentar um pouco mais, até pelo menos eu chegar assim, vamos dizer assim, em alto mar. Olha, existe até um lugar que eles resolveram marcar como desova. Imagine a trabalheira que é. Mas isso não é eles que estará a bancar. Não, quem banca é quem de fato precisa mesmo do mínimo comprar. É quem banca. Quem banca mesmo é quem fome estará a passar. Quem banca. Quem banca mesmo é aquele que não tem nem mais condições de respirar, que precisa no balão de oxigênio estar e morre sufocado por falta de ar. E a gente não sabe como é que essa situação chegou nesse patamar. Chegou porque a gente deixou de usar a razão básica. Porque se eu de fato acompanhar, imagine eu de fato, vou acompanhar, sim, desde o momento em que o produtor vai de fato plantar mamão papaya, uva, cereja, framboesa, tem até laranja do tipo francesa, vai plantar. Quanto tempo vai demorar até a fruta ali eu poder sim olhar e falar, tá na hora de arrancar. Aí imagine pagar gente para arrancar. Depois ainda eu tenho que separar. Sim, porque eu tenho que enganar. Imagina a trabalheira que dá. Sim, porque o produtor com toda certeza, ele vai ter que entregar aquilo que a nota fiscal está a determinar. Produto tipo exportação. Imagina a trabalheira que dá. Você de fato produto químico usar. E ali trabalhador sem sequer se atentar para o risco que é lavar. Porque tem que lavar, tem que separar, porque o produto químico tem que enxertar. Não dá para você apenas passar produto químico. Não, para maquiar. O mamão papaya tem que chegar em condições de desovar. Aí você, produto químico, a usar sem sequer considerar, sim, o risco de tanto produto químico. Sim, porque com tanto mamão, que você precisa mesmo colocar em container, para de fato coisas básicas. É porque virou básico do lugar. É moda a gente patrocinar.
Aí não tem como mesmo. Não, só de você chegar ali no produtor e ver ele tendo que produto químico usar para lavar. Você já vai ver que tem alguma coisa que não vai, não vai encaixar. Não é possível que a gente vai mesmo mamão cozinhar. Olha, a gente de fato acreditar que eu posso pegar mamão cru, estrada, atravessar, em container e colocar. E de fato atravessar e chegar, mamão cru, prontinho para de fato, sim, porque aí lá vou ter que fazer esse mesmo itinerário. Ali desembarcar, passar por toda aquela vistoria e de fato o dono chegar, pegar, tirar de lá, passar para um outro lugar. Até no mercado ou na feira chegar. Quem é que pode, em sã consciência, acreditar que produto perecível tem vida útil a ponto de sair daqui e servir para a mesa de lá? Quem é que pode acreditar que é cru, que eu estou de fato a enviar? Eu preciso de fato mascarar. Eu preciso dizer para o produtor que ele precisa tais produtos químicos usar para de fato o mamão ele preparar para a durabilidade. Fato é que cru ele não pode ficar. O produto químico vai o mamão cozinhar. Assim é com outras frutas que a gente finge exportar. Mas não tem como eu pegar uma manga, arrancar. Não, porque o sabor da manga tem que ficar. Eu não posso simplesmente arrancar a manga verde para chegar em condições de lá alguém saborear. Todo mundo que conhece coisa simples no lugar sabe mesmo que fruta não tem mesmo vida útil no lugar. Não tem vida útil, não. A vida da fruta, ela de fato tem um período tão curto no lugar, que a gente precisa mesmo arrancar e o tempo é muito curto para a gente saborear. Não há nem possibilidade da gente de fato fruta congelar para a gente tirar daqui e de fato passar por esse processo e lá chegar. Não há. A possibilidade que é a gente produto químico usar, porque a fruta ela vai de fato, a aparência ali ela vai ficar, mas dentro cozida ela vai estar. Mas a gente finge acreditar que aqui nós temos capacidade de mágica realizar. Com coelho na cartola, eu vou colocar uma semente de grão de bico aqui e vou tirar um pé de maçã no outro lugar. Imagine, eu pegar uma semente de grão de bico, colocar aqui e um pé de maçã nascer em outro lugar. E a lei da gravidade eu sequer vou considerar. Enquanto muitos não têm nem sequer condições de comprar 1 quilo de uva. Coisa que poderia muito ali se baratear. Mas
Imagine aqui um comerciante, ele uva comprar. Se ele, se ele colocar ali, sim, na banca, para o freguês chegar e comprar, imagine só se o freguês vai poder pegar a uva, levar para casa, sim, sim, ele vai, de fato, presentear, passar dias e dias a viajar. Uma uva lá. Põe, de fato, no containerzinho. Posso? Pode. Lacra. Para onde você vai? Aí eu vou dar uma volta. Vou viajar por 24 horas. 6 horas eu vou acrescentar, considerando a vida útil. Então, eu vou parar para almoçar, eu vou jantar, eu vou isso e aquilo. Então, nas 24 horas, eu vou acrescentar 6 horas para aproveitar. Ah, mas a uva vai chegar perfeita lá. Se eu pegar um pratinho de uva, sim, aqui, para viajar. Com esse tempo, sim, sol, ali, por si só, a chance de eu saborear a uva no lugar, a chance é nula. Porque por si só a uva ela já vai começar de fato a putrefar. Putrefar, não tem vida útil no lugar. Não tem. É como um corpo. Quando ali a vida deixa o pedaço de carne, imediatamente ele começa o processo de putrefação. Assim é com qualquer coisa chamada vida nesse lugar. Acontece com a flor, o processo de putrefação é imediato, basta eu arrancar. Acontece com qualquer coisa chamada ser vivo. Então é impossível um ser vivo ser arrancado do seu habitat natural e permanecer nesse conceito do tipo natural. Assim sendo, nós criamos um reino vegetal. O tempo todo nos fazendo muito mal. A questão é que quando você mesmo, olha, não consegue entender o que realmente está a acontecer, a gente vai ficar assim. A gente vai ficar assim, acreditando em tudo aquilo que eles estão a dizer. Porque nós falamos mesmo que eles é que têm conhecimento para nos dizer o que realmente está a acontecer. Quem tem conhecimento para nos dizer o que realmente está a acontecer são todos aqueles que podem, de fato, o seu próprio pensamento verter, tendo como base, sim, aquilo que ele escolher. A ciência que ele é capaz de desenvolver. Assim a gente vai poder, sim, o contrassenso, a gente vai poder, de fato, obter. E o nosso próprio pensamento a gente desenvolver. E querer realmente saber, sim, o que realmente a coisa em si é capaz de fazer. Sim, porque se eu tirar uma flor, qual a chance dela ficar 30 dias, perfeita no lugar? Imagine se alguém me falar, não, tira uma manga espada.
tira uma manga espada. Não pode tirar para ela ficar amarga. Também não pode tirar para ela muito adoçar. Não se esqueça que a manga espada tem que se assemelhar com fruta de conde no lugar. Porque se a pinha antes chegar, eu vou poder mamão, papaya trabalhar e eu vou poder a fruta de conde. A fruta de conde, eu vou poder, de fato assim, vou dizer assim, até puxar, não ocultar, mas dar a ciência de que a própria fruta de conde eu vou poder entregar. Nas condições que qualquer um desejar. Mas a ciência ninguém quer escutar. Porque a ciência é feita do lado B e do lado A e ainda tem um lado circular. Qual é, de fato, a proporção? Sim, do meu pensar. Se todos os dias eu escuto do mesmo jeito, no mesmo lugar, e ainda se de canal eu mudar, o fato vai se apresentar com o mesmo tipo de pensar. Então, eu não tenho como, de fato, ter o contraposto, o contrassenso. Eu sempre vou acreditar que o agronegócio é quem está a nos sustentar. Nós estamos feito nuvem no lugar. E nuvem é uma coisa tão complicada. Da gente aqui mesmo enxergar. Vamos tirar como base as chuvas que costumam chegar e toda uma região arrasar sem a gente sequer se movimentar para tirar as pessoas de certos lugares que a gente sabe que ali a chuva vai de fato desabar. A gente é incapaz de usar o meio de comunicação básico, sim, para de fato, na hora que a chuva estar a chegar, imediatamente avisar: não vamos em carro entrar. Essa região vai alagar, vai alagar, informar, para as pessoas não ficarem dentro de carro, a boiar, apavorados. Nós somos incapazes do básico realizar. Porque a gente é como nuvem, a boiar. Depois vamos falar com a cara mais cínica, que a tempestade esteve a chegar e a tecnologia. Se nós somos capazes, olha só, nós somos capazes, mesmo de cabo, a gente dobrar. Nós somos capazes de uma tecnologia criar, a ponto até de torre gêmea derrubar. Nós somos capazes de no fisco entrar. O fisco ali, sem nem mesmo considerar a possibilidade de nos denunciar. Porque se nos denunciar, o fisco vai ter que denunciar se o chapa branca lá do lugar. E a gente vai de fato com rainha, com melona se juntar, toda uma fortuna a desviar. Até o dia da rainha com melona se cansar.
e dizer que não vai mais. Não vai mais colaborar. E nos deixar para feito quibe, sim, quibe árabe. Imagine se alguém resolver mesmo nos fritar. Sim, sabe como é que é quibe árabe? Por dentro, fresquinho vai estar. Agora, por fora vai estar assim, sabe a tostar? Imagine se resolver apimentar. Se nos cobrar pimenta do reino. Sim, porque nós estivemos a facilitar a entrada da pimenta do reino no lugar. Sim, porque senão a rainha Comelona não iria nos ajudar, como ela sempre esteve a realizar. Eu não sei por que a imprensa não esteve a falar da bondade da rainha Comelona, que sempre mandava um trocadinho aqui. Sim, porque a gente precisava mesmo a Libra valorizar. E se a gente precisava a Libra valorizar, ela exigia que a Libra viesse de fato a ser. Não, ser de fato a base. Se a moeda mais valorizada para aqui se comprar, porque ela dava garantia. Ela dava a garantia de que a moeda não iria desvalorizar, desde que a gente continuasse mesmo a dar para ela tudo que ela viesse a desejar. Até seda chinesa, nós estivemos a comprar. Sim, para o palácio da rainha Comelona enfeitar. Tá lá, é registro, uma fortuna estiveram a nos cobrar. Desde então, a gente tem que os nossos cofres públicos saquear para mandar. Sim, sabe como é que é? Seda chinesa não aceita mesmo. Assim, vamos dizer assim, qualquer coisa. Não, qualquer moeda, comprar não. Qualquer moeda valorizar não. A nossa não tem valor. Vale menos de que não tem nem como falar. Mas como a gente resolveu de fato, na boa fé acreditar, sim, que a seda chinesa a gente poderia comprar palácio, enfeitar. E por isso mesmo iria ficar que a contrapartida, imagine, até hoje nós estamos a depositar uma fortuna lá com essa mentira. Com essa mentira de que a gente está comprando coisa lá. A gente está pagando sem nada levar. Procurem se informar. Qual foi o produto que aqui eles tiveram a mandar. Procurem informar se eles colocaram aqui um único dormente para algum trem passar. Procurem se informar. Procure se informar se aqui chegou algum tipo de mecanismo para a tecnologia deles a gente usar. Procure se informar. Procure se informar quanto está a custar, sim, a seda chinesa que a gente esteve a comprar para palácio. Procure. Porque a gente não pode denunciar. A gente denunciar o saque que aqui está a se dar, é o mesmo que a gente, de fato, a nossa certidão de óbito tirar. Então a gente continua, de fato, a usar os mesmos mecanismos, dizendo, de fato, que a gente está o tempo todo a assinar acordo aqui, acordo acolá, acordo aqui, mas tudo que a gente está a realizar é tirar de fato desse lugar. Porque o nosso dinheiro pode não valer nada, mas tem coisas que a gente ainda consegue de fato enquanto sabedoria básica. A gente pode mesmo falar que a gente vai mandar grão para um certo lugar. Acontece que ninguém quer mesmo esse trabalho, sim, de grão processar. E como a gente não quer mesmo grão processar, a gente acha mais fácil mesmo
tirar uns grãozinhos daqui, sim, sem nada, rapaz, nada custar. A gente vai tirar um grãozinho daqui. A gente esteve a acertar que a gente precisa mesmo enviar para um certo lugar. Assim, vão processar. Sim, porque sabe como é o santo, seda chinesa. Se nem tudo eles gostam. Não, tem uma exigência. Então eles não gostam de tudo aproveitar, não. Não, dá um trabalho de nada, danado processar. E aí eles exigem que tenha que de fato ser de acordo com o paladar. Aqui a gente não pode processar. A gente não tem como assim realizar. Mas eles criaram condições de um certo lugar, o tal grão processar. Aí vai o grão processar. Quando de fato sai de lá, para lá entregar, onde ele solicitar, imagine a trabalheira que dá. Sim, porque a gente precisa de fato mão molhar. Não é todo mundo que quer, não. E quer deixar o quê? A seda chinesa em Porto, aportar não. Tenho medo danado do lugar. Tenho medo danado. Aí a gente precisa. Não, a gente precisa com a piolaia se juntar, mão molhar, e a piolaia vai de fato ali organizar um cantinho. Um cantinho para de fato um navio ali chegar, sem sequer ter como tripulante. O quê? Ave Maria, tem que de fato ocultar. Ai da língua, se de fato falar a língua. E se de fato falarem, suspeitarem que é tal de mandarim, que por ali estará a passar, imagine de fato. Mas a gente não, a gente preferiu mesmo uma história que inventar, mas a imprensa nunca vai se responsabilizar, porque quem de fato vende fake news são aqueles que de fato não estiveram a cursar jornalismo. Tudo que a imprensa tem ao longo desses anos, essa imprensa mesmo que domina, porque a imprensa é só essa mesmo, que tem carta branca no lugar. As outras não, ralé, não vale nada. São feitos cachorrinhos que latem. Tanto é assim que, de fato, eles não costumam nem briga comprar, sim com a ralé do lugar. Mas eles souberam de fato, chapa branca virar. Eles souberam de fato toda essa história inventar, dizendo que o tempo todo o agro esteve a sustentar. Até há pouco era o cimento. Olha, disseram até que a gente comprava tanta roupa no lugar. Não, teve uma época que era roupa. A indústria têxtil era de fato a coisa mais espetacular. Depois que eles estiveram de fato a usar a indústria têxtil, a ponto da indústria têxtil aqui acabar, eles resolveram de fato passar. Sim, porque algodão era algo que, olha, se você não plantasse algodão nesse lugar, você não tinha como de fato se sustentar. De repente a gente fica sem saber onde comprar, sim, um quilinho de algodão para uma roupinha de criança. Sim, algodão. Comprava. Eu quero, de fato, um metro de algodãozinho. Mas eles resolveram, o povo, assim, comercializar. Como se não valesse nada. E tem a cara de pau de ali. Querer amarrar a boca de quem traz o contrassenso. Muitas vezes é verdade, sem de fato ter a ideia de que estará a colaborar com a própria imprensa para nos massacrar. Quando também não traz o contrassenso. Sim, começa a comercializar o que a própria imprensa está. Sabe, eu entendo que é difícil mesmo. Não é difícil a gente ser jornalista no lugar. É mais fácil a gente, uma quitanda, a gente montar
e viver de comercializar o que os outros estão a falar. Porque jornalista mesmo não pode. Não pode viver de comercializar o que os outros estão a falar. Jornalista tem que, de fato, a fonte consultar. Ele mesmo trazer a notícia para o lugar. E não ficar pegando uma folha de papel aqui, outra folha de papel lá, comercializando feito uma quitanda. Aí não tem mesmo como a gente considerar que esses que estão fora, não, que estão fora mesmo desse patamar de imprensa, tem credibilidade para a briga comprar com aqueles que são chapa branca no lugar. Não tem concreto. A gente de fato ali levantar. Nós vivemos de falar, sim, esses que ficam assim muitas vezes até a se magoar, como são desconsiderados como imprensa, mas nós vivemos de comercializar. Sim, sabe como é que é? Papel higiênico. Sim, porque eu devo falar. Não, eu devo falar. Eu tenho uma história característica. Não vou nem nome citar. Eu estava num determinado lugar, eu era criança, e isso eu nunca tive mesmo. E estávamos ali na casa de vocinhar. Sempre vocinhar. Sim, tinha gente lá, tinha chegado, bebê, conversa. Aí uma criança inocente entrou no banheiro, saiu imediato correndo de lá e gritou: pai, não tem papel higiênico para usar? Ah, o pai pegou, de fato, um saco, tirou o pão, deu para ela com toda a naturalidade e disse: se isso é a dificuldade, enquanto você está sentada aí, ó, vai amassando. É o melhor papel higiênico que eu posso lhe dar. Aqui nem jornal se costuma comprar. Imagine mesmo a gente ser esse saco de pão. Imagina a dificuldade da gente ser um saco de pão. A gente viver, sim, sendo pau de macarrão. Imagina a dificuldade. Imagine de fato a gente se colocar muitas vezes nessa condição de no vaso sentar para de fato notícia recortar e depois comercializar, feito quitanda. É esse o nosso patamar. Por que que eu vou, de fato, enganar? O patamar do nosso bem-estar é esse aí. É esse aí. Porque dá trabalho. Dá trabalho a gente, de fato, ser jornalista. A gente vai ter que, de fato, para ser jornalista, a gente vai ter que entrar na pista. E olha, para a gente entrar na pista, o que não dá para a gente, de fato, ser apenas cabo de revista. Não trabalhe tanto. Mas como eu tenho compromisso, sim, com a vida, eu não posso desmerecer a escrita. Cada um tem um direito, sim, de mudar a própria escrita. Cada um tem um direito. Cada um tem um direito mesmo de abrir a própria revista e se ver na possibilidade real e irrestrita de entrar na pista. E de fato, conhecer cada um, o grande jornalista. Eu penso que cada um pode mesmo chegar, entrar e poder, de fato, a própria notícia assinar, sem ter que, de fato, papel higiênico usar para do que o outro estar a falar. O que o outro estar a falar deixa de ser notícia, assim que, de fato, alguém, a própria notícia, consultar. Deixa de ser notícia. É por isso que é cansativo. É por isso que é cansativo mesmo. A gente sentar
para se fartar, sim, de conhecimento jornalístico. Fica difícil. Esses que costumam arrotar, sim, esses que costumam arrotar como chapa branca no lugar, esses há muito tempo deixaram a pista. Sabe aquela coisa? Parece carne moída. Puxa vida. E carne moída fica assim, um tanto quanto assim, sabe como é que é? Sofrida. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil mesmo. A gente se colocar nessa condição de jornalista. Mas a gente pode mesmo assinar. Não uma capa de revista, mas a nossa própria história de vida. Bom dia. E eu faço questão de todos os dias pegar a pista. Todos os dias. Para eu, de fato, trazer a notícia. Bom dia e obrigada sempre.